Hoje nós vamos refletir com o tema O caminho entre o lamento e o louvor. O caminho entre o lamento e o louvor. E o texto básico da nossa reflexão é o Salmo 13, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Oremos. Pai, mais uma vez estou diante da tua presença em oração e quero pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns dias passados eu postei algumas palavras, alguns textos pequenos sobre este salmo. E hoje eu fiz a junção das duas postagens e fiz a mensagem, a reflexão dessa noite. Porque este salmo expressa muito bem uma realidade daqueles que estão sofrendo, mas mesmo assim não perderam a esperança. É comum, em meio aos momentos mais difíceis da vida, quando o perigo bate em nossa porta, almejarmos uma saída. Essa é a realidade. Queremos sempre uma saída para os momentos difíceis da nossa vida. Mas parece que quanto mais clamamos por socorro a Deus, a situação fica mais difícil. Então, em meio à angústia, perguntamos ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor? Foi isso que o salmista fez quando estava enfrentando provavelmente uma doença mortal. E ele percebia que os seus adversários estavam, de certa forma, torcendo para o fim dele. Mas ele clama a Deus, Ele clama a Deus e Deus permanece em silêncio. Por que Deus permanece em silêncio? Por que Deus silenciou diante da oração do salmista? Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não muda os seus propósitos. O grande problema, às vezes, é que nós queremos mudar Deus, Nós queremos que Deus faça algo segundo a nossa vontade. Então, Deus permanece em silêncio até entendermos que o principal objetivo da oração não é mudar o caráter de Deus, mas o nosso, Não é mudar o caráter de Deus, mas o nosso. A oração do salmista só foi respondida quando ele mudou o seu comportamento em relação a Deus, Veja que em meio à adversidade, ao sofrimento, em meio a uma enfermidade provavelmente mortal, ele vai a Deus, E ele quer a resposta de Deus. Mas Deus, querido, sabia e sabe todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E aí, quando o salmista muda, Deus responde. Será que em meio a toda essa situação que o mundo está atravessando,
O Senhor não espera também de nós uma mudança de comportamento em relação a Ele? Eu tenho observado isso, não é? E se você que está aí agora nos assistindo, estiver participando dessa live, você vai entender que muitas vezes o nosso comportamento em relação a Deus não é um comportamento de servo. Queremos mandar em Deus. E é constantemente isso, e eu tenho falado sempre, não é? Quando eu percebo algumas orações, alguns pedidos, e aí ele diz: Deus vai naquele hospital, Deus abre a porta de emprego, Deus faz isso, Deus faz aquilo, como se Deus fosse apenas o gênio da lâmpada, como se ele fosse o gênio que a gente esfrega, ele sai da garrafa, atende o nosso pedido e depois volta para lá. Não é assim, não é assim. Deus, ele espera a nossa mudança de comportamento. Eu não esqueço mais aquele texto de Mateus no capítulo 8, quando Jesus desce do monte e aquele leproso vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem se prostra aos pés de Jesus, o adora e diz: Mestre, se tu quiseres, tu pode. Se tu quiseres, tu pode. Então, sabemos que o nosso Deus pode fazer, mas é a vontade dele que prevalece. Então, eu creio que Deus espera essa mudança. Talvez tudo isso que estejamos vivendo seja para mudar o nosso comportamento em relação a Deus e saber que Ele é Deus, não é? Que Ele é o Senhor e nós somos servos. Agora, não podemos esquecer que o mesmo Deus que esteve com o salmista é o mesmo Deus que está conosco hoje também. Ele é, sempre será, eternamente. E desse texto do Salmo 13, eu pude extrair 3 lições que são importantes para as nossas reflexões. A primeira dela é o questionamento do salmista. E muitos dizem: mas pastor, questionar Deus. Mas eu creio que isso é normal, pois somos seres humanos ilimitados, não é? Quantas vezes você, em meio ao sofrimento, em meio às angústias da vida, também não disse o mesmo? Até quando, Senhor? Não é? Eu já ouvi e vi também pessoas até dizendo: por que o Senhor não me leva logo? Por que Ele não me tira desse mundo? O meu sofrimento é tão grande e não aguento mais. E muitos até citam o Salmo 42. Onde está o teu Deus? Não é? Eu tenho um livro que tem como título: Onde está Deus quando chega a dor? Onde Deus está quando chega a dor? Então, o questionamento, ele é interessante, porque ele vai expressar que nós não estamos também satisfeitos com a situação. O grande perigo é quando nós nos declaramos satisfeitos, né? Estamos conformados, não podemos entrar no conformismo. A segunda lição é a demora de Deus. E como já falei, a demora de Deus é para forjar o nosso caráter. Forjar quer dizer modelar. Deus quer modelar o nosso caráter. Com tudo isso que estamos atravessando. Assim como o salmista viveu na sua época, as suas angústias, os seus problemas, estamos vivendo também hoje. Não é? E eu creio que Deus, Ele demora exatamente para isso. Para que o nosso caráter seja modelado e mudemos o nosso comportamento em relação a Deus. A terceira lição que eu posso extrair é a resposta de Deus, não é? A resposta de Deus. Veja, depois do lamento, do questionamento, depois de 4 até quando, o salmista, ele sofre, ele espera em Deus, né? Deus demora, mas Deus responde. Vamos lá ver o versículo 5 e o versículo 6, quando o salmista diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Agora sim, né? Agora ele muda. No tocante
tocante a mim, confio na tua graça. Por quê? O problema do salmista não era apenas esperar em Deus, mas era ver os seus adversários questionando, ou então vibrando, é agora, vai chegar o fim. Porque, irmãos, saiba que nós temos também muitos inimigos que querem ver a nossa derrota, para dizer assim, não é crente, não é cristão, cadê o Deus dele? Não é? Então, Davi questionou, mas depois ele mostra que tem um Deus forte e verdadeiro. Ele disse, quanto a mim, confio na tua graça. E ele se regozija. Por quê? Porque Deus se manifesta a ele depois que passa aquela calamidade. Então, a resposta de Deus pode até demorar, mas quando confiamos em Deus, não ficamos sem resposta. Então, para finalizarmos a nossa reflexão, é preciso entender que o salmista confiava em Deus, não é? Como ele declarou no versículo 5, quanto a mim, confio no Senhor, confio na tua graça. Então ele confiava em Deus. Então, pastor, se ele esperava em Deus, qual era o problema? O problema é que Davi queria que Deus respondesse no seu tempo, não é? Queria que quando ele clamasse, quando ele pedisse, Deus respondesse. Eu não esqueço mais de uma experiência que eu passei quando eu morava em outra cidade, lá em Alagoas. Nós fizemos uma vigília de oração, né, no sítio, um lugar muito aconchegante, e a gente ficou orando ali quase a noite toda, e quando terminamos não aconteceu nada, porque toda vez que a gente se ajunta, a gente quer que aconteça alguma coisa, e naquela noite não aconteceu nada. E ali surgiu uma onda de tristeza nos irmãos, e Deus usou um irmãozinho, e aquele irmãozinho se levantou e disse, irmãos, por que nós estamos tristes? Você já pensou se Deus respondesse agora todos os nossos pedidos como nós queremos, certamente não precisaríamos mais dele. E eu achei interessante isso. Então, Davi queria que Deus respondesse no momento que ele queria. E muitas vezes, queridos, também agimos assim, né? Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que as coisas não estejam boas, temos que aprender a esperar em Deus. Por quê? Porque mesmo que a situação seja desfavorável, mesmo que a situação seja difícil, mas ele entendeu. Lá na frente ele entendeu que Deus é soberano e que os propósitos de Deus, os propósitos, não mudam jamais, jamais são frustrados. Eu não esqueço mais daquela experiência de uma pessoa muito conhecida minha, que estava com alguém no hospital, à beira da morte, naquela UTI, e aquela pessoa dizia, olha, Deus vai fazer assim, doutor, Deus vai fazer assim, doutor, Deus vai sarar esse meu parente, doutor. E essa pessoa declarou com tanta força, e o médico olhou para ele e disse assim, fulano, Deus é tão poderoso, é tão soberano, que não muda os seus propósitos. Os propósitos de Deus se cumprem e nós precisamos esperar isso. Então, que o nosso comportamento, meus irmãos, diante de tudo isso que estamos atravessando, seja um comportamento de fé e de esperança. Essas duas coisas não podem faltar. Fé e esperança. E na certeza, essa fé e essa esperança nos dá a certeza de que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Que Deus continue sendo o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, receba essa reflexão e mais uma vez repito, ela vai estar no YouTube e quando você estiver precisando de uma palavra, é simples, vai lá, IBES Caruaru, né, e você vai ter o prazer de se alimentar com essa reflexão. Lembre-se, o caminho entre o
lamento e o louvor. O caminho entre o lamento e o louvor é o caminho da espera. É um momento que Deus está forjando o nosso caráter, mas Ele está preparando o melhor para cada um de nós. Espera no Senhor, sem desistir. Ele te ama, Ele é contigo em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe.